Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Alveg e hoje eu vou comentar com vocês as questões de informática que foram aplicadas neste domingo, dia 3, na prova da Polícia Civil do Paraná. Prova essa aplicada pela banca, né, UFPR. Bem, inicialmente, acho que vale o comentário que estava uma prova de nível médio para difícil, ok? Então, tem questões que surpreenderam a gente. Uma, por exemplo, não é o hábito de prova cobrar tecla de atalho do sistema operacional Linux. Dos aplicativos, das ferramentas, sim, mas do sistema operacional em si, no caso do Linux, não. Como a própria Federal do Paraná não tem uma bagagem, né? Essa, na verdade, foi a quarta questão de Linux que a Federal cobrou. Então, eu diria que ficava até difícil a gente fazer uma previsão. Mas, pensando em outras bancas, né? Não é uma cobrança que era esperada. Isso torna a questão difícil? Na verdade, eu acredito que não. Por quê? Quem estudou teclas do Writer, quem estudou teclas dos navegadores, a tecla cobrada tem a mesma funcionalidade. Então é o tipo da situação, se você não sabe, não conhece, você vai arriscar de acordo com aquilo que você já viu, né? Você vai apostar naquilo que, de repente, na semelhança com aquilo que você já viu. Outra cobrança que eu posso colocar com uma cobrança um pouco mais diferente, vamos dizer assim, tá? Diferente, era a cobrança justamente a respeito de busca, né? A ferramenta de busca junto ao navegador. Porque o edital falava sobre o uso do navegador, falava o uso de correio eletrônico, mas não falava de forma específica, clara, ferramentas de busca. Mas também, né, dentro de algumas situações, eu falo que a questãozinha é que se você conhecesse o mínimo, o básico de ferramenta de busca, você acertaria também a questão. Então, o aluno deve estar se perguntando, tá, dentro dessas 5 questões, qual seria uma nota assim ideal? O que é esperado que o pessoal deva ter tirado de pontuação? E, claro, a pergunta maior. Vem cá, cabe recurso em alguma? Eu quero que você acompanhe comigo aqui o vídeo e eu vou te dizer, né, se alguma questão cabe recurso ou não e qual é a expectativa de nota na parte de informática. E aí você vai somando com cada comentário de cada professor de cada matéria, ok? Vamos lá, vem comigo aqui, vamos acompanhar a parte de informática. A primeira questão nossa é a questãozinha que fala sobre o aplicativo de arquivos. Funciona semelhante ao Windows Explorer ou um gerenciador de arquivos, pensando na ferramenta Windows. E ele vai perguntar para você sobre a tecla de atalho Ctrl F. Veja, não vimos esse tratamento de tecla de atalho do aplicativo Arquivos. Não vimos, realmente, porque não era algo comum de se cobrar em prova. Nem todas as teclas de atalho que se usa no Linux são iguais às teclas que você vai usar num editor de texto, no navegador. Mas esta, por exemplo, vale a situação, né? Você vê que Ctrl F, tanto no Writer como no Chrome ou Firefox, que você deve ter estudado, inclusive Ctrl F caiu na prova do Banco do Brasil, ele vai servir para você pesquisar, fazer uma procura junto ao objeto, junto ao texto, junto à página. Aqui no caso, ele vai procurar junto ao aplicativo, provavelmente procurar por algum arquivo que está dentro de algum diretório, dentro de alguma unidade. Então, esse Ctrl F vai servir para abrir a barra de pesquisa. Questãozinha, né? Eu diria diferente, não esperada, mas não difícil. Não difícil. Pela lógica, Ctrl F, find, fazer essa pesquisa. Resposta, letra D. Vamos dar uma olhadinha em outra questão? Olha só. Considere um computador com Ubuntu versão 20.4, o navegador Chrome e o buscador Google, tá? A ferramenta de busca Google. Para se pesquisar o termo, a expressão
boletim de ocorrência. Apenas em sites do governo do estado do Paraná, a busca sintaticamente correta se dá por meio de... Bem, quando você quer buscar uma expressão, você deve colocar essa expressão entre aspas. É meio bobo falar aspa dupla, porque não existe aspa simples. Mas em prova, ele geralmente joga a aspa simples como uma pegadinha. Então, você vai colocar a expressão entre aspas dupla. Entre aspas dupla. Vamos riscar o que não tem aspa dupla? Para aí, pessoal, para aí. Se eu riscar o que não tem aspa dupla, acabou a questão. Pois é. O restante, a ideia da busca dentro de um site do governo do estado do Paraná, né? Eu poderia colocar site, dois pontos, e aí a característica do governo do estado, ou poderia colocar in URL, na URL, no endereçamento, não é só in. E sempre depois desse parâmetro vem os dois pontos e o que você quer, Então, site, no caso aqui, a alternativa trouxe como site. Qual é a característica? pr.gov.br. Mas veja, esse detalhe o cara não precisava nem, de repente, nem saber. Se ele soubesse apenas sobre a busca da expressão, que é a aspa dupla, já matava a questão. Ó, segunda questão, né? Segunda questão mais diferentezinha, tá? Diferente porque não era esperado, mas nível tranquilo. Vamos lá, vamos para a terceira questão? Terceira questão. Esta, alguns vão dizer, professor, cabe recurso? Primeira coisa, amigão, na prova da PM, nós tivemos algo parecido que teve recurso porque a banca cometeu um deslize. Ela mostrava uma tabela, mostrava uma planilha, mostrava funções do calc, mas dizia writer. Inclusive, na época, na prova da PM, eu até comentei, né? Pessoal que fez turmas comigo, né? Até em listas que a gente fez para a Polícia Civil, a gente usou como referência. Olha só, o writer aceita cálculos, o writer aceita fórmulas? Sim. Só que as fórmulas são em inglês. Eu poderia usar uma função, eu usaria a função sum para somar, E outro detalhe, quando eu faço referência a uma célula, eu não coloco diretamente o endereço da célula, como é no calc, por exemplo. Não. Aqui no Writer, eu tenho que colocar essa referência, esse endereçamento, entre sinal de menor e maior. Então, muita gente optou pela letra A, achando que fosse uma cobrança, né, do calc. Mas não, era uma cobrança do Writer. Ah, mas professor, não mostra aqui as colunas. Por isso ser uma tabela, tá? Por isso ser uma tabela, ó, uma tabela. Eu vou tomar como referência esta coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, linha 2. Se fosse uma planilha, você até poderia contestar, por quê? Em que parte da planilha está isso? Você não sabe. Por isso que em planilha ele mostra a estrutura toda. Não sendo uma planilha, sendo uma tabela, eu vou entender que a primeira coluna é a referência A. Coluna A, linha 1. Ok? Por isso aqui a nossa resposta é B de bola e, sinto em dizer, sem chance de recurso. Ok? Terceira questão. Esta questãozinha dentro do que a gente já viu da prova da PM. Então, uma expectativa boa, tá? Vamos lá. Próxima. A próxima questão é uma questão de planilha do calc. Você sabe que a gente trabalhou muito a figura do PROC-V, E a banca, de uma forma criativa, conseguiu nos trazer um PROC-V onde eu tenho um elemento numa planilha. Quando eu falo planilha, vale lembrar o aluno que planilha é a orelhinha, ó, a orelhinha.
ok? Aqui eu tenho a planilha 1 e aqui eu tenho a planilha 2. Planilha 1 e planilha 2. A planilha 2 contém a tabela de preços unitários, ok? E na planilha 1 está sendo construído o PROC-V. Como é que funciona o PROC-V? O que eu estou procurando? O A2. O A2 da planilha que eu estou. Estou procurando por batata. Vamos procurar por batata? Aonde eu vou procurar? Aí que está o detalhe. Bem, vamos imaginar que você não prestou atenção nessa história da planilha. Você não prestou atenção nessa história da planilha, tá? Tu sabe que o intervalo que você está procurando seria esse, ó. Seria esse. Como é que eu represento esse intervalo? A2, 2 pontos, 2 pontos, não me venha com ponto, ponto. 2 pontos, B5, B5. Vamos pensar toda e qualquer alternativa que essa estrutura do intervalo onde eu estou procurando está diferente? Vou riscar a letra A, por causa do ponto, ponto. Vou riscar a letra B, por causa do ponto, ponto. E vou riscar a letra D de dado, por causa do ponto, ponto. Sobrou o quê? Sobrou C e E. Então, na verdade, a complicação que estaria buscando a planilha 2, para mim não interessa. Porque todas as alternativas estão escritas de forma correta. Plan 2, planilha 2, planilha 2, ponto. Isto é assim que eu faço uma referência tridimensional. O intervalo de outra planilha, mas isso não foi alvo da prova. A tua dúvida agora é entre C e E. Tu sabe que a dúvida entre C e E ainda é o suficiente para o cara errar? Tu quer trazer o quê? Tu quer trazer o valor unitário. O valor unitário está na segunda coluna, só que eu não informo B. O que eu vou trazer é sempre um índice numérico. É a coluna B, o intervalo é A e B, conta 1, conta 2. Você quer trazer a segunda informação. Então, nada de informar aqui B. Nada de informar B. O que eu quero trazer é um índice. É o índice de uma coluna dentro de um intervalo. É a segunda posição, ok? De A2 até B5, a segunda posição. Ele vai procurar pela batata, achando a batata 1, 2. Vai trazer o 3 e 23. Por isso, resposta letra E. Ó, parabéns. Essa foi uma questão legal, legal. Eu coloco ela de um nível médio para difícil, mas os alunos que se prepararam, os alunos que estudaram, vocês tinham que ter acertado essa. Tinham. Só com a ideia dos 2 pontos, você já eliminava um monte. Ficava entre duas. E aí lembrar que na hora de o que trazer, é um índice. 1, 2, 3, 4, é um índice numérico, ok? Então, sinto muito, essa também não cabe recurso, mas é uma questão de nível médio. Nível médio. Então, eu já estou colocando aqui que o pessoal, de repente, possa ter acertado até aqui. Opa, aquela do writer, eu me atrapalhei, professor, 4. De repente, essa aqui, puxa vida, eu me esqueci, me confundi, 3. Será que dá para acertar outra? Vamos ver a outra do que era? A outra é a velha questão do anúncio de jornal. Em um site de vendas por internet, foi anunciado um computador com a seguinte especificação. Um notebook gamer Core i7, tá? Família 9650H, 16 GB RAM, 256 GB SSD. Engraçado que a RAM ele não fala, né? Ele não fala que é a RAM, não fala. Mas aqui o 256, ele te dá a letrinha, ó. É o SSD, que entra em substituição ao disco rígido, ok? Tela Full HD de 15,6 polegadas, Linux instalado, e aí? O termo SSD, que é o tudo de bom. É mais rápido, né? Não tem peças móveis, é um tipo de memória flash, consome menos energia, tá, tudo bem. Só que ele quer saber o quê? Que tipo de memória é essa? Primeiro que BIOS, pelo amor de Deus, BIOS nem memória é. BIOS não é. ROM,
Não. Isso aqui não é uma memória de vídeo. E memória primária é HD. Seria uma memória secundária, auxiliar, também chamada de memória de massa. Resposta, letra C. Então, o termo que ele usou não foi aquela ideia secundária que você está esperando. Primária e secundária. Não. Ele falou memória de massa. Mas, meu amigo, por eliminação, não se enquadra em BIOS, não se enquadra em memória de vídeo, só poderia ser memória de massa. Memória de maior volume de armazenamento, guarda definitiva. Resposta C. Bem, estas foram as 5 questões da prova da Polícia Civil. Como eu falei, eu acredito que uma nota básica seriam 3 questões, 6 pontos. 4, 8 pontos, beleza. Claro que dá para alcançar e já recebi pelo WhatsApp várias mensagens. Professor, gabaritei informática. Então, entenda, tem uma leva de colegas que estão fechando 10 pontos aqui. Isso vai fazer uma diferença na nota final, né? Naquela ideia de qual seria a nota de corte. Por enquanto, eu estou dizendo que a partir de 6, para compor a tua nota, é uma nota considerada como boa. É claro, se você, em vez do 6, tirou 10, folga em outra matéria, folga num português, que o pessoal disse que foi complicado, folga na redação, que a redação é mais 30 pontos em jogo, ok? Então, pensa que para estar na briga, a partir de 6, senão você tem que fazer milagre nas outras. Professor, zerei informática, tenho chance? Tem. Pior, tem. Melhor, né, na verdade, né? Tem. Só que você vai ter que fazer milagre nas outras matérias, ok? Milagre no sentido de compensar esses 6 a 10 pontos que você não ganhou aqui. Cabe recurso em alguma? Sinto muito. Informática, não. Informática, né? Olhei, reolhei, de trás para frente, virei a prova. Meu amigo, não tem. Aqui o choro não tem. Foram questões, né? Diria que a banca caprichou, legal, tá? Mas nenhuma que caiba a discussão. Perfeito? Espero ter auxiliado, espero ter ajudado vocês. Aguardo o comentário dos outros professores e manda para nós. Manda para nós aí. Como é que você foi? Qual foi a sua nota? Tá? Vamos tentar identificar aí qual é a nota de corte quanto antes para repassar para os alunos. Beleza? Um abraço e bons estudos. Até mais!